Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Graça e a paz, Alexandre Silva. Está começando agora mais um Pode Papo, podcast este, onde um fala e outro ouve, onde o outro fala e um ouve, e ambos juntos aqui batemos um papo. Está começando hoje aqui o episódio 04, um episódio com um tema totalmente diferente, um episódio com um tema, com um quadro melhor, né? Posso dizer, diferente, com um quadro conversa entre amigos. Eu queria aqui também, desde já tá contando uma novidade para vocês. O FRP, o nosso amigo, tá bom? Tá aqui novamente e agora ele faz parte deste projeto, dessa equipe, está nos ajudando aí. Queria estar apresentando vocês já conhecem ele, tá bom? O FRP tá aí e vai estar comigo hoje discorrendo nesse assunto muito importante, muito pertinente na nossa atualidade. Vamos estar falando um pouco aqui hoje sobre o princípio das dores. Você ouvinte e você telespectador, o que você sabe sobre o princípio das dores? Quando eu falo essa palavra, o que é a primeira coisa que vem na sua mente a respeito do princípio das dores? É o fim do mundo? O princípio das dores já é o início da volta de Cristo? O princípio das dores já é o início da grande tribulação? O que é o princípio das dores? E nós iremos discorrer aqui acerca do princípio das dores. Então, eu queria aqui começar perguntando, Felipe, ao seu campo de visão, claro que nós vamos discorrer segundo a Bíblia, mas ao seu campo de visão, o que você acha que é o princípio das dores? O que você vê como o princípio das dores? Então, muito obrigado pela oportunidade, amém? Mais um dia que estamos aqui com um tema muito importante e a gente vai ter uma clareza melhor do princípio das dores quando nós lemos o Evangelho. Eu, quando leio Mateus, nós vamos ver que Mateus vai frisar sobre o nascimento de Jesus, seu ministério, as curas, os milagres. Mas no finalzinho do ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus vai tocar em um assunto muito importante, que é o fim do mundo. Verdade. E no capítulo 24, 25, vai frisar bastante sobre o princípio das dores. Então, a princípio, o significado de princípio das dores é um alerta que a volta de Jesus está muito próxima. Seria indícios que Jesus vai voltar para buscar a igreja e que ele está dando sinais através de vários fatores, na natureza, através do comportamento das pessoas, através de doenças. Então é um alerta para que o povo de Deus venha se preparar, se santificar, porque o princípio das dores é como se fosse um bater da porta, que a tribulação em breve também vai vir. Vai vir. Porque é muito interessante a gente falar sobre isso, porque vai esclarecer muito o conhecimento de você que está assistindo, você que está ouvindo, porque qualquer coisinha que acontece hoje em dia, nós vemos que tem várias pessoas sensacionalistas, idealistas, que qualquer coisinha que acontece, um raio caiu em tal lugar do Brasil, já é a volta de Cristo, a lua ficou verde, não é a lanterna verde não, né? É a volta de Cristo. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que são mitos, né? Que vai passando um para o outro e qualquer cataclisma que acontece, as pessoas falam que é a volta de Cristo ou o início da volta de Cristo. Mas a Bíblia, ela é um manual. Bom, todas as respostas para nossas perguntas está dentro da própria Bíblia. E é a própria Bíblia que fala sobre isso. Então, o texto a qual nós vamos discorrer aqui neste podcast hoje, ele se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Você que está com a sua Bíblia em casa, convido você a pegar a sua Bíblia, tá bom? E acompanhar juntamente conosco. O capítulo 24 começa assim, no versículo 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre outra pedra que não seja derrubada. Então, Felipe, a gente já lendo isso daqui, a gente já começa a ter uma compreensão maior, porque os discípulos ficaram maravilhados com as construções, com a estrutura do templo, e eles chamaram Jesus estava saindo do templo, chamaram Jesus e falaram: aqui, mestre, olha,
com grandes construções, com lindas construções, mas só que Jesus, com a sua presciência, com o seu conhecimento prévio, né? Claro que ele não usou dos seus atributos divinos, mas ele, em certo ponto, ele era Deus, na verdade, sempre foi Deus. Então, ele sabendo que tudo passa, como ele mesmo falou, mas é só a palavra dele que não passa, ele diz, olha, não ficará aqui pedra sobre outra pedra que não seja derribada. Então, isso aqui, Felipe, a gente já consegue ver que Jesus ele já dá uma alfinetada, né? Você vê que é ele que puxa o assunto, né? Os discípulos chamam com uma intenção e ele já fala, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você vê que Jesus sempre ele toma iniciativa quando ele quer falar algo. Uhum. Às vezes o discípulo vê uma pedra, Jesus vê uma oportunidade de um ensinamento. É verdade, é verdade. O Jesus é um mestre, um mestre dos mestres, né? Aí Jesus, ele depois dele falar isso, entendeu? Ele já dá uma alfinetada nos discípulos, falando, olha, isso aqui que vocês estão vendo é bonito, mas não vai durar para sempre. Pode parecer que vai, mas não vai durar para sempre. Era Jesus ali de uma forma indireta, falando que por algum momento, por alguma ocasião, isso aqui vai ser destruído. Ele, tipo, de uma forma indireta, alertando que aconteceria algo que faria com que aquilo, as construções do templo, né, viessem a ser destruídas. Quer falar? Pode. A gente pode até aplicar essa fala de Jesus, né? Os discípulos podem representar as pessoas que estão preocupadas com aquilo que é material, aquilo que é visível. Por exemplo, como que isso nunca fosse acabar. Uma pessoa quer mostrar, olha o meu belo carro, olha a minha casa nova. É claro que nós precisamos nos alegrar com pequenas conquistas. Mas, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Então, Jesus, ele vai ter uma visão diferente. Jesus observou aquele tempo? Sim. Aquilo que os discípulos viam, Jesus também vinha, enxergava. Porém, Jesus tinha uma dimensão maior. É aquilo que Isaías fala, né? Deus vai falar com Isaías. Os seus pensamentos são uns, mas os meus são maiores. Os seus caminhos são uns, mas os meus caminhos são melhores, maiores. Então, a visão de Deus, a visão de Jesus, sempre é uma visão superior à nossa. Então, os discípulos viram algo físico, algo belo, e Jesus disse, uma hora não vai sobrar nada. Não vai uma se hora destruir. vai derrubar tudo. Jesus sempre sendo bastante claro, né, na sua proposta. Ao versículo 13 diz assim, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aí a coisa vai começar a se encurtar, tá bom? Aproximaram-se dele os discípulos em particular. Olha só, então isso significa que Jesus ele tinha dito aquilo ali em público. Claro que Jesus estava saindo do templo. Quando fala de templo, aqui na época de Jesus, não é uma igreja, como a gente vê hoje. Sim. Era um pátio gigante, como tem hoje lá em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, sabe, aquele congestionamento de pessoas. Então Jesus ele falou ali, tinha uma opção de gente, provavelmente tinha pessoas que estavam em volta e ouviu aquilo e pensou, pô, esse cara é maluco, pô. É uma coisa, por exemplo, o que o dono do Titanic, o arquiteto, o cara que fez a estrutura lá do Titanic falou, até no filme fala, né, que nem Deus derruba esse navio. Não sei se você chegou No fim a gente conhece. Eu não fiz, exatamente. Você nem fala, o fim do Titanic você sabe. Então, assim, é a mesma coisa de eu chegar hoje em dia e falar, poxa, bota aí uma das construções, eu chegar e falar assim, o Cristo Redentor vai cair um dia. Pô, irmão, uma estátua daquela, tá no lugar daquele, com certeza foi feito com todas as precauções, entendeu? Para vento não derrubar, para chuva não... Não economizaram material. Gastaram mesmo. Então, assim, é a mesma coisa de eu falar isso, mas Jesus falou, olha, porque realmente, de fato, as construções eram lindas e pela história, a gente consegue perceber que as construções eram, de fato, uma pedra em cima de outra pedra que era feita ao templo. Mas os discípulos eles chegam em particular e perguntam a Jesus. Aí eles falam assim, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só, porque eles já entenderam. Sim. Tá entendendo? Eles tinham provavelmente um pré-conhecimento acerca do fim do mundo.
entendeu? E a engatilhada que Jesus deu foi totalmente diferente da que provavelmente eles tinham. Até porque os discípulos conviviam com Jesus. Então, de tanto andarem com Jesus, já sabiam que, tem alguma coisa que Jesus não nos contou. Não nos Em contou. particular, foram perguntar a Jesus, igual quando eles não entendiam uma parábola e pedia para Jesus explicar em secreto. Porque a parábola era uma ferramenta que Jesus usava para que muitas pessoas ouvissem, porém não entendessem. Porém, no secreto, Jesus explicava aos seus discípulos para que eles pudessem compreender o sentido espiritual daquele ensinamento. É claro que quando a gente conta uma parábola, tem que explicar, senão vai ficar muito difícil a compreensão. Isso. Mas muitas das vezes explicava apenas aos seus discípulos em particular. E aí olha só, e quando será o sinal? Olha só, aqui eles falam coisas que de fato são muito interessantes a gente prestar atenção. Diz-nos quando acontecerão essas coisas, primeiro. E que sinal haverá da tua vinda? Segundo. E que sinal haverá do fim dos tempos? Então eles falam aqui, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? A Jesus, no versículo 4, ele começa dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Lembrando que o assunto que está em pauta é o princípio das dores, tá bom? O que é o princípio das dores? Felipe já falou aqui. É a mesma coisa quando a Bíblia fala a expressão dores de parto. É a mesma coisa, princípio das dores e dores de parto. O que é uma dor de parto? Uma dor de parto, você que é mulher, minha esposa que está aqui atrás, está assistindo, sabe que não é uma dor fácil, entendeu? É uma dor que ela vai se intensificando. E as dores de parto, elas têm uma regra? Não, não tem. Por quê? Por exemplo, a da minha esposa. Quando a gente foi ter Abner, chegamos lá no hospital, aí a esposa estava com 2 dilatações, acho que são 10 dilatações, né? Se estiver errado, me corrija. Estava com 2 dilatações e demora um período para ir se dilatando até dar vazão para o bebê sair. E tem mulheres que ficam ali em trabalho de parto 3 horas, 4 horas, muito mais, 5 horas, entendeu? 12 horas, às vezes mulheres que viram dias em dores de parto. Mas já no caso da minha esposa, ela não, foi rápido, foi menos de 1 hora, entendeu? E o nosso filho nasceu. Então, assim, o Abner, o que acontece? Então, quando a Bíblia fala o princípio das dores e dores de parto, significa que o princípio das dores está anunciando a volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. E é só o começo. É só o começo. É o começo de vários fatores que hoje nós iremos falar. Tribulação, 7 trombetas, Nós iremos falar, mas não de forma profunda. Ainda não hoje. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer daqui a 5 anos, mas também daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 50 anos. Sim. Porque não tem uma regra. Uma curiosidade é que a dor de parto, a sua origem em si, vai ser por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecam no Jardim do Éden, cada um vai ter uma consequência diferente. O homem vai ter que trabalhar. Antes, a terra produzia, o homem precisava trabalhar. Agora tem abrolhos, tem capim, tem aquilo que não é útil para alimento. Já a punição da mulher foi sentir dor de parto. No caso, ela não sentiria se não fosse o pecado. Então, dor de parto é por causa do pecado do Éden, de Adão e de Eva. Cada um recebeu uma punição diferente. E a punição da serpente, no caso, é que antes ela tinha patas. E depois da punição, ela teve que rastejar e comer do pó da terra. Então, o homem foi punido, a mulher foi punida, a serpente foi punido e nós também fomos. Mas, graças a Deus, que a misericórdia de Deus nos alcançou e se renova a cada dia. E mesmo com essa dificuldade de parto, de trabalho, a gente consegue se desdobrar todo, né? Deus nos dá graça e força. Exatamente. Como você falou. Então, até a dor da mulher, a Bíblia fala que Deus multiplicarei, né? A gente não tem como dizer se tinha ou se não tinha, né? Você vai multiplicar só para você multiplicar aquilo que tem, né? Mas isso é um assunto para outro dia. Então, o que acontece, pessoal? Então, olha só, Jesus ele já fala assim, acautelai-vos, calma, ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Fala um pouco sobre isso aí, Felipe, sobre esse muitos virão em meu nome, sobre esse alerta que Jesus ele já dá. E por que Jesus ele fala isso? Porque os discípulos não perguntaram isso.
Eles perguntaram qual era o sinal, mas Jesus ele já dá essa engatilhada porque ele sabia que... Fala um pouco pra gente. Então, nós vamos observar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento haviam pessoas que diziam ser o que elas não eram. Por exemplo, no Antigo Testamento haviam profetas separados e escolhidos por Deus. Podemos citar exemplos como Moisés, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, mas também havia homens que se diziam ser profetas, porém que Deus não havia chamado para esse ministério, para esse ofício. Um deles, na época de Jeremias, se chamava Ananias, que profetizou uma mentira, dizendo que não viria o cativeiro da Babilônia sobre Judá. E de fato veio, porque a profecia de Jeremias era verdadeira, porém a de Ananias era falsa. Ananias profetizou aquilo que o povo gostaria de ouvir. E Jeremias profetizou aquilo que Deus mandou dizer. Então o profeta do Senhor sempre vai dizer aquilo que Deus manda, e o falso profeta aquilo que está no seu coração, ou aquilo que vai agradar o povo. Então, assim como existia falsos profetas no Antigo Testamento, também existiam falsos profetas no Novo Testamento, e existiam também falsos mestres no Novo Testamento na época de Jesus. E na época do apóstolo Paulo, o número vai aumentar ainda mais. Pessoas que diziam ser o Messias, pessoas que diziam ser chamadas, separadas, escolhidas por Deus, quando na verdade não eram. Elas tinham um discurso, tinham uma estética, como o fariseu tinha, porém eram pessoas hipócritas, que diziam, mas não tinham em si nenhuma virtude nem poder. Tanto que na época do apóstolo Paulo existiam pessoas que mexiam com feitiços, com encanto, porém era tudo mentira, tudo engano. Elas não tinham nenhuma virtude que foi concedida aos apóstolos, tanto João, como Pedro, como Paulo. Então nós vemos que, assim como existia falsos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento vai ter falsos mestres, pessoas que diziam ser o Messias, diziam ser o Salvador, mas não são. E como existia naquela época, hoje em dia também, existem pessoas que falam que é o Salvador, falam que podem salvar, quando na verdade não podem salvar, mas são pessoas mentirosas. Por isso que ele fala: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, por isso que o número de seitas cresce. Pessoas que dizem ter a chave da salvação, a chave do perdão, a chave do céu, quando na verdade elas não possuem. O próprio Jesus fala em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele deixa bem claro que qualquer outro caminho, qualquer outra Fora chave dele não é mentira, é engano. Verdade. Aí aqui é muito interessante que isso aqui não vai ser, não vamos falar sobre a grande tribulação hoje, mas só para encargo de conhecimento, aqui no versículo 24, do capítulo 24, diz assim, ó, serão na grande tribulação, mas a gente pode atribuir a esse texto aqui que Jesus está falando, que muitos virão em meu nome, olha só, dizendo, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Esse muitos aqui é a maioria, tá bom? Fora, enganaria até os escolhidos. Então a gente analisa e percebe que surgirão muitos falsos cristos, surgirão muitos falsos profetas que, de fato, se dizendo ser o Cristo, de fato, se dizendo, como o Felipe falou, sendo profetas, e de fato não são. E esse já é o primeiro sinal que Jesus está dizendo para eles ali, olha, e com qual expectativa muitos desses falsos profetas eles aparecerão dizendo serem o Cristo, dizendo serem profetas. Com qual objetivo? De desvirtuar a mente, a visão do ser humano, do real propósito da Bíblia, do mundo, de fato. Porque hoje em dia nós somos cristãos, pregamos que o mundo um dia vai acabar. Mas tem muitos aí hoje em dia que são... Claro que existe... Não existe um tema específico assim, a teologia da prosperidade, vamos dizer assim. Até porque a teologia é um estudo sobre Deus. Mas existem muitos aí que são pessoas materialistas que se você virar para ele e falar que Jesus vai voltar, meu irmão, você não tem que ficar pegado a essas coisas dessa terra, o camarada, ele arruma uma confusão terrível contigo. Porque, assim, o campo de visão dele não é o céu. Sim. O campo de visão dele é a terra. Entre o dízimo e o coração da ovelha, ele prefere 1000 vezes o dízimo da ovelha do que o coração da ovelha. E muitas das vezes muda o discurso e isso acaba se tornando um falso profeta. Tá entendendo?
muda o discurso para ele ter aquilo que ele quer. Então, Jesus está falando aqui, olha, o início do princípio das dores, aí você analisa se isso já está acontecendo, o princípio das dores já está no início. Que surgirão, ninguém vos engane, surgirão, muitos virão em meu nome. Muitos, dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Tá bom? Esse aqui é o primeiro ponto. E o próprio Jesus coloca o verbo no futuro. No futuro. Irão. Ou seja, não é naquele período. Não é, exatamente. Período até frente. porque estavam perguntando sobre quando acontecerão essas coisas, quais Mas sinais. os discípulos tinham uma visão de, poxa, daqui a 10 anos, sendo que Do já agora. passou mais vários séculos já. É Entendeu? verdade mesmo. Então, aí no versículo 6, aí Jesus ele começa falando, ó, ouvires de guerras e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Queria que o Felipe falasse um pouco sobre isso, que eu vou ao banheiro aqui rapidinho, tá bom? Fala um pouco sobre. Tá bem. Então, rumores e guerras. No caso aqui, Jesus faz uma divisão. Rumores seria ameaças do que pode acontecer, ameaças entre duas nações, por exemplo. Então, isso ainda não é uma guerra em sua prática. E guerras de aquilo que está acontecendo. Podemos citar a guerra de Israel e a Palestina, podemos citar a faixa de Gaza, a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Todos esses eventos são guerras em que se enquadram dentro desse versículo, porque são situações que estão fugindo do controle, em que as pessoas acabam ficando presas a esse tipo de situação, em que elas não conseguem ter sua liberdade, não conseguem ter a sua paz, e também as guerras e os rumores de guerra é um cumprimento bíblico. É claro que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a guerra sempre ocorreu, mas nos últimos séculos a guerra se intensificou de uma forma sobrenatural. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não foi uma guerra local entre 2 países, 3 países, não. Envolveu todas as nações. Claro que existiam nações que estavam à frente dessa guerra. Podemos citar os Estados Unidos, a Itália, o Japão, a Rússia, a Alemanha. Mas essa Primeira e Segunda Guerra Mundial vai marcar o cumprimento dessa passagem. Claro que houve vários eventos antes e também estão ocorrendo depois. Nós podemos destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como um grande evento. Um grande evento. Que se encaixa muito bem nesse contexto de princípio das dores. Uhum. Porque isso vai marcar uma divisão entre vários países. Uhum. Claro que cada país tem o seu presidente, a sua monarquia, mas essas guerras mundiais colocaram nações uma contra a outra de uma forma que nunca havia ocorrido antes. Ainda mais porque não foi algo tão distante, algo bem recente ainda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então podemos dizer que as guerras da Primeira e Segunda Guerra Mundial e as que estão acontecendo hoje em dia, como da Ucrânia, da Rússia, na faixa de Gaza, vão se encontrar perfeitamente nesse versículo, nesse contexto de guerras e rumores de guerra. Mas Jesus ainda dá um consolo. Ainda não é o fim. Exatamente. Então, ele diz aqui, ó, mas não vos alarmeis, não vos assusteis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E só para aqui um parênteses, para que você que está ouvindo e assistindo possa entender, um sinal a respeito do princípio das dores não é um sinal local. Por exemplo, aconteceu um terremoto aqui no Paraná, no Rio de Janeiro, em Miami, entendeu? Tóquio, enfim. O princípio das dores é um sinal do fim do mundo. Não. É algo que, se não engloba o mundo inteiro, mas engloba uma grande parte do mundo. Sim, tem que ser algo bem mais amplo do que Exatamente. Algo bem mais amplo. Porque se fosse isso, a gente já estaria vivendo o fim do mundo, não? Porque guerra sempre existiu. Sim. Tá entendendo? Aqui no Rio é guerra de facção, no Brasil, tá entendendo? Lá no Oriente Médio é Israel, é a faixa de Gaza. Agora lá na Europa a gente tem a Rússia, a Ucrânia. Então, guerra sempre existiu. A questão aqui não é a guerra, mas é a intensidade da guerra, o tamanho da guerra, o que essa guerra, a que grupo de pessoas essa guerra ela afeta, a quantidade de pessoas que ela afeta.
por exemplo, não só guerras, mas acerca também de doença, que não está falando dentro desse texto aqui ainda, mas acerca de doenças também, por exemplo, doenças que englobam, por exemplo, vou pegar uma doença e falar assim, a gripe é um sinal do princípio Sim. da dor. Não tem como. Não tá entendendo? Não tem como. Catapora, Sarampo, não tem é como. algo mais isolado. Exatamente, não tem Mas como. nós vivemos algo que, Isso, nesse contexto, que preencheu essa profecia, né? exatamente. A Covid, Exatamente, não só a Covid. gripe Mas no suína. passado, a gripe suína, exatamente, o ebola, entendeu? Acho que teve outra. Não sei se é a mesma coisa, a gripe aviária, a gripe suína é a mesma coisa, não, né? Se não fosse um primo. Que é tudo gripe, né? Então, assim, doenças que atingiram a Europa. Eu acho que essa da Covid teve uma proporção tão grande que Teve, não tem como não falar que não tá. Não tem a ver com esse texto aqui. Exatamente. Porque de doença, essa não mexeu com a China, o Japão, com a América, com a Europa, não, mexeu com o mundo todo. Várias pessoas perderam suas vidas, várias pessoas ficaram isoladas, praticamente o mundo todo foi isolado, né? Foi. Apenas algumas profissões que puderam sair, bombeiro, médico e tal, algumas exceções, mas esse acontecimento está dentro do plano de Deus. Exatamente. Não é o que aconteceu, poxa, Deus... Não, Deus permitiu, eu acredito que Ele mesmo decretou isso acontecesse para cumprir a profecia. Porque nada acontece sem que Deus venha permitir. Um cabelo branco não surge de um cabelo preto se Deus não permitir. Entendeu? Então eu acredito que essa profecia vem para cumprir um dos requisitos, né? Porque são vários tópicos aqui dos dores. São. Exatamente. Então, assim, é algo que engloba. Então, você que está ouvindo e assistindo, para que você entenda os sinais do princípio das dores, não é algo que acontece no seu bairro, algo que acontece, nem esse dia aconteceu lá em Copacabana, a onda invadiu lá a orla da praia. Não, isso daí não é princípio da dor. Entendeu? É algo que engloba o todo, para que você possa, estou sendo bem didático, para que você possa entender. A Jesus ele vai esclarecer mais aquilo que nós estamos falando aqui, olha só. Ele vai encurtar. Olha o que ele diz. Nação se levantará contra nação, ou seja, país contra país, reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ou seja, ele não está dizendo só em um lugar. Sim. Então, quando acontecer, por exemplo, tiver guerra em vários lugares, quando tiver fome em vários lugares, não só na África, tá? Não pensa que porque tem muita gente que pensa nisso, né? Que a fome só existe não, a fome existe na América do Sul, na Europa, em qualquer lugar em vários do mundo. continentes, países. Exatamente. E a África é um dos países mais ricos que tem aqui desse lado de cá, né? Entendeu? Da América aqui. A África é muito rica. Você vê que várias construções, porque a gente só conhece o lado miserável, né? Da África. A mesma coisa, eu acredito que os europeus, quando olham para cá, para o Rio, eles, não muitos, né, mas alguns têm essa imagem, né, de tráfico, roubo, entendeu? Daqui do Rio de Janeiro. E a gente que mora aqui, a gente sabe que não é isso. A gente conhece na prática. Na prática, a gente tem, mas a gente sabe que não é isso. Tá entendendo? Igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muitos atentados, homem bom, a gente sabe que te olha de fora e fica até meio assim, mas a gente sabe que não é assim. Só sabe mesmo a realidade do local, quem vive no local. Então, pestes e terremotos em vários lugares. Peraí. Então, Jesus está dizendo que um dos sinais também da volta dele não é do princípio das dores, corrigindo, não é só fome em alguns lugares, mas é fome em vários lugares. Se você for pegar a estatística aí hoje, no Brasil, no mundo, nós temos visto que a fome ela tem crescido de uma tal forma, entendeu? Que tem englobado muita gente. Entendeu? Claro que hoje em dia a mídia não vai ficar passando essas coisas, e a mídia, querendo ou não, o problema é que no Brasil, claro, tem um lado, as reportagens são tudo filtradas, e se for ver, grande parte das pessoas são pessoas que não têm o alimento para comer. Não, são pessoas que não têm o que comer, às vezes não tem uma mistura. Então, assim, fome, peste e terremoto em vários lugares. Então, o que você fala sobre isso, Felipe, a respeito disso? Da fome, das pestes?
Nós vemos que também esse tópico está acontecendo nos dias atuais. Você vê que vira e mexe aparece uma peste no continente africano, até mesmo no continente da América. Você vê que a fome, por mais que sempre existiu, nós vemos que o número de fome, de pessoas que passam fome, deveria diminuir, né? Já que o mundo avançou, o mundo é mais tecnológico, o mundo está mais, podemos dizer assim, Mais adaptado, avançado, entendeu? Mas vemos que, muito pelo contrário, né? O número de pessoas pobres continua crescendo e o número de pessoas ricas ainda é muito pouco. Poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que não têm quase nada. Então nós vemos que essa questão da peste também já se cumpriu, porque nós vemos vira e mexe para essa reportagem sobre uma pestilência que está assolando um país, ou um estado, uma região. Então vemos que também essa parte também se cumpriu, porque se engloba naquilo que nós estamos vivenciando. Às vezes a gente pensa, poxa, essa questão de guerra não se cumpriu, porque nós não estamos inseridos dentro dela. Exatamente. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Poxa, a peste não está acontecendo, mas em outros lugares estão acontecendo. Exatamente. Entendeu? E vale a gente ressaltar que, como eu falei, não é tipo assim, algo que, como o Felipe falou e foi bem falado, não é algo que, por exemplo, tem que acontecer no mundo inteiro de fato. Não é que tem que acontecer em todo canto do mundo, mas tem que englobar ou o mundo inteiro ou grande parte do mundo. Por exemplo, aqui na América do Sul a gente não tem tanta guerra assim. A gente sabe que lá na Europa tem bastante guerras. Mas tem bastante fome. Tem bastante. Tipo, exatamente. Aqui, exatamente. Uma parte está se cumprindo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que levar o pé da letra, mas aqui tem fome, mas não tem guerra, então não aconteceu, não. As pessoas querem tudo em um só lugar. Num só lugar, aí não tem como. Entendeu? Então, vocês precisam entender que quando a Bíblia ela fala disso, que coisas estão se cumprindo em um determinado ponto da Terra, outros estão se cumprindo em determinado ponto da Terra, e vale a gente estar atento aos sinais. Sim, tem que ver de longe. Exatamente. Por exemplo, eu nunca fui ao Japão, mas sei que ele existe, mesmo sem ter pisado lá, entendeu? Então, muitas profecias estão se cumprindo. E se a gente não ficar atento ao que acontece em outros lugares, até porque existem muitas profecias específicas para Israel. Então, se você não atentar para o que está acontecendo lá também, você fica meio perdido. Fica meio perdido mesmo. Aí vamos avançar. Aí diz aqui no versículo 8, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Olha só o que Jesus fala. Essa palavra. Irmão, isso aqui é muito profundo. Olha só, vamos aqui recapitular. Jesus falou sobre falsos profetas. Jesus falou sobre guerras. Rumores de guerra. Rumores de guerra não é... Aí entra aquilo que a gente quer. Exatamente. Eu vou invadir seu país. Se prepare. Eu estou pronto, hein? E a gente ouve também aquilo. A gente não tá, mas, ouvi que tal país prometeu que ia invadir. Como tem acontecido muito, né? Sim. Tem países aí, por exemplo, a Rússia mesmo, eles têm lá todo o mapa, né? Uma bomba lá com o mapa de cada canto do mundo, vamos dizer assim, né? Que se ele estourar aquela bomba lá, vai destruir boa parte do... Aquele clima também entre a Coreia do Norte pode ser uma ameaça, a Rússia e os Estados Unidos também. E são países... São potências, né? Isso. E são países que têm poderes para, de fato, estourar... Não é nenhum país... Uma guerra mundial, de fato, não é. Então, Jesus falou sobre rumores de guerra, olha só, hein? Ele falou sobre nação se levantando contra a nação, falou sobre terremoto, falou sobre peste, falou sobre doença, mas tudo isso é apenas o princípio da vida. Vai indo, confere. E essa palavra aqui é interessante, né? Ainda é só o princípio. Essa palavra não traz conforto, não. Não traz. Calma que só está começando. Só está começando. E agora que vai complicar. Por quê? O princípio das dores, o que é o princípio das dores, como eu falei? É uma dor de parto. E a dor de parto, ela vai aumentando. Isso não significa que vai parar. Não. Gradativo. Exatamente. Vai piorar. Tipo assim, por exemplo, aí entra o ponto. Se só tinha guerra na Europa, agora vai ter guerra aqui na América também. Daqui a pouco está na Ásia também. Daqui a pouco na Ásia, daqui a pouco na África, na Antártica. Os pinguins estão brigando. Isso é até uma crítica para os falsos profetas, né? Que falam, não, agora o Brasil vai viver um período de prosperidade. Olha com que você tem profetizado, está profetizando mentira. Porque a tendência
quando Jesus voltar, é que o mundo vem entrar em um colapso. Isso. A igreja vem a ser perseguida. É claro que nós cremos que a igreja sim pode viver um avivamento do princípio das dores. Vai surgir um povo corajoso, que ama Jesus, que ama a palavra, que se santifica, que prega o evangelho nas praças, mesmo sendo perseguido, não teme a morte. Assim como Pedro e João pregaram, né? E falaram, não, se você pregar, a gente vai te matar. Eles falaram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso. Vocês podem tocar no nosso corpo se Deus permitir, mas vocês não podem tocar na nossa alma. É verdade. Entendeu? A gente tem que ter essa mentalidade que nós não somos daqui. Somos peregrinos, forasteiros. Devemos ter objetivos, sonhos, conquistas? Sim. Mas tudo isso é secundário. O primordial é o reino de Deus. Exatamente. Entendeu? Aí olha só o que Jesus fala. É o princípio das dores. Significa que vai intensificar mais. Aí olha o que ele diz. Então, aí vai encurtar. Porque ele sai da parte externa. Que ele está falando sobre... Se a gente for perceber aqui... Jesus está falando sobre fenômenos que vão acontecer assim, na natureza, entendeu? Peste que é causada pela natureza, doenças, terremotos, ausência de comida. Ausência de comida, entendeu? São tudo coisas. Mas agora ele vai trazer mais para a parte da igreja. Olha só, do povo ali. E olha o que ele diz. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Isso está começando, hein? É claro que existe um contexto diferente. Por exemplo, os cristãos no Oriente Médio são perseguidos desde o século I. Exatamente. Perseguidos por outras religiões radicais, por outros povos, por reis, por nações. Ao longo do tempo sempre foi isso. Uhum. É claro que nós... brasileiros na América do Sul não estamos acostumados com esse tipo de ambiente. Na verdade, nós temos uma grande liberdade. Uma grande liberdade comparado com os cristãos, nossos irmãos em Cristo no Oriente Médio. Lá realmente é uma perseguição. De fato. Quando você compara a perseguição de lá com daqui, poxa, o irmão falou mal de mim. Poxa, o ímpio não gosta de mim, coloca a música alta. A perseguição de lá, cortar braço, cortar perna, perder pescoço, gravar vídeo e falar, se você continuar crendo em Jesus, você vai ser morto. Essa é a perseguição desse versículo. Exatamente. Não é apenas uma calúnia. Tem gente que faz um anacronismo, né? Entendeu? Pega um texto que não está falando relacionado àquilo que é aplicado, a gente, mas o ímpio não falou comigo, o ímpio me xingou, e isso não é isso que a Bíblia está falando. Se você for pegar aí depois na internet, você que está em casa, no seu conforto, Google. Você dá uma gurgada aí, você bota janela 10x40, tá bom? Janela 10x40. Você vai ver os piores lugares no mundo para você ser cristão. Está lá em vermelho lá, sinalizado lá, os países mais perigosos do mundo, onde matam cristão como o Brasil com certeza não está nisso. Como o FRP não está, como o FRP botou bem colocado aí, que são de fato, onde cristãos são mortos todos os dias, onde crianças também são mortas, pais são ameaçados se não negarem a fé, seus filhos serão mortos, suas casas serão queimadas, e mesmo assim eles não negam, mesmo assim eles não retrocedem, entendeu? Eles continuam crendo em Cristo, isso de fato. Isso é mártire, né? É mártire, exatamente. Eu falo isso, a voz fica até embargada, porque hoje em dia nós temos tudo aqui no Brasil, entendeu? Muitas das vezes a gente fica cheio de mimimi, poxa, mas eu não vou para a igreja hoje porque fulano de tal na igreja não me deu a paz do Senhor. Não tive oportunidade. Coisa tão pequena, tão boba. Aí aquela palavra que Jesus falou para Nicodemos de noite, é o que a gente precisa falar para essas pessoas, é necessário você nascer de novo, entendeu? Porque hoje em dia você ser cristão, talvez você que está assistindo não vá gostar, mas hoje em dia ser cristão é status, pô. Tá entendendo? Você pega a pessoa toda depravada, o que eu sou cristão? Hoje em dia ser cristão é um título. Claro que eu não estou dizendo que você ser cristão, você vai ter sua luta, sua prova, claro que não. Tem um lado bom, tá entendendo? De você ser cristão. A gente precisa também entender, como o Felipe falou, que o nosso lugar, o nosso propósito não é aqui na terra. Porque o que Jesus está falando aqui, olha só, que nós seremos atormentados, vos matarão, serão odiados de todas as nações, odiados de todas as nações. De todas as nações, por causa de quem? Do nome dele. Então, esse negócio de aceitação do cristão não tem... irmão, isso aqui não é bíblico.
de o cristão ser aceito em todo lugar, de o cristianismo entrar. Sem heresia. Claro que o cristianismo tem que estar em todos os lugares, certo? Porque Cristão advogado, médico, bombeiro. Isso, não é isso que a gente está sociedade, falando. Tem que estar presente. Tem que ter. Mas não esperem ser amado por um mundo que crucificou Jesus. Exatamente. Não esperem. Exatamente. Ser aceito, não, irmão. Tá entendendo? Hoje em dia tem todo. É aliança. É cristão fazendo aliança com pessoas que são falsas religiões, que são. Sincretismo, esse sincretismo, esse ecumenismo. Exatamente. Mas vem na bote, não vem da sua linha. É verdade. Esteja no meio deles, mas não seja como eles. Então, aí Jesus fala: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí aqui no versículo 10 vai encurtar mais um pouco. Por quê? Vai começar a perseguição, baseado dentro desse contexto aqui, como já está acontecendo. Nós estamos falando de coisas que já está acontecendo, tá bom? O princípio das dores, já estamos vivenciando esse período. Aí o versículo 10 diz assim: ó, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Aí o versículo 11 ele diz de novo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que você fala a respeito disso, Felipe? Você vê que primeiro ele fala que vai se levantar pessoas que dizem ser Cristo. E agora está falando sobre falsos profetas. Uhum. Quando fala falsos cristos, podemos dizer falsas religiões, seitas. Mas quando fala falsos profetas, podemos dizer que é pessoas que estão inseridas no meio da igreja. Isso. Entendeu? São pessoas que carregam a Bíblia. Uhum. São pessoas que pregam, são pastores, ditos, não separados, escolhidos por Deus, mas colocados pelo próprio homem. Então vemos que falsos profetas são pessoas que pregam aquilo que não está na Bíblia. Pregam uma mensagem de facilidade, pregam uma mensagem que agrada o nosso coração carnal, mas desagrada a Deus. Então falsos profetas é aquele que esconde a verdade da Bíblia e fala a mentira que o diabo quer que as pessoas venham acreditar. Fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Exatamente. Então é muito interessante porque olha só o que Jesus fala: e muitos se escandalizarão. Poxa, a gente vê o que tem acontecido hoje em dia. Claro que isso. Mau testemunho. Exatamente. Sempre existiu. Mas, meu irmão, como tem acontecido hoje em dia, cara, é coisa que assim, se você for pegar hoje em dia e for analisar, fazer um comparativo com antigamente, é coisas fora de sério. Tem eles falam que a profissão hoje em dia, tem uma mulher que era pastora, ela era esposa de um camarada que eu até acompanhava muito. Não vou nem falar nome, tá entendendo? Que ele pregava num congresso grande aí, no Brasil. E ele separou dela, ela era pastora juntamente com ele. Ela separou dele e hoje em dia ela foi produzir conteúdos eróticos. E produz conteúdos eróticos hoje em dia, se denominando como a pastora dos conteúdos eróticos. Então, caramba, olha o nível que essas pessoas foram, tá entendendo? Também tem outra depravada também que foi de uma igreja aí, tá entendendo? Que mete malha na igreja direto, eu não vou falar nome, mas que fala que Deus aceita o trabalho dela, que é a prostituição, Deus aceita ela do jeito que ela é, Deus aceita ela do jeito... Sim, amar Deus ama, Deus não ama as suas práticas, e você será julgado pelas suas práticas. Então, assim, são escândalos muito grandes, tá entendendo? E fora ainda muitos dos escândalos de corrupção aí, pastores envolvidos com corrupções, entendeu? Líderes religiosos envolvidos com corrupções, vira e mexe, a gente vê aí muitos líderes que, um tempo desse atrás a gente estava vendo um camarada que é um líder religioso, bastante respeitado, que estava perdendo as suas posses, perdeu fazenda, perdeu uma penca de coisa porque estava roubando. Então isso aí é um escândalo muito grande, tá entendendo? Pessoas que estão usando a religião, o nome de lucro. Exatamente, para ter lucro. Aí acontece o que Jesus está falando aqui. E traicião mutuamente. E se odiarão uns aos outros. O que a gente vê hoje em dia? É um atacando a denominação do outro, tá entendendo? É um falando mal do outro. É pastor discutindo com o pastor aí na internet. Porque quando a Bíblia ela está falando disso aqui, ela não está falando de e odiarão uns aos outros no sentido de que o ímpio vai odiar o crente não.
Está falando de crente para crente, é sobre o escândalo de fato, entendendo? É crente mandando direitinha para crente na internet, é pastor mandando direitinha para pastor na internet, é fulano mandando direitinha. Isso aqui é o princípio das dores. Está acontecendo isso no Brasil? Se está acontecendo, é porque o princípio das dores está acontecendo. Já está presente. Exatamente, estamos vivendo o princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Como tem surgido... O que é um falso profeta? O que é um falso profeta, Felipe, para você no seu campo de visão? Você já até falou, mas queria que você definisse mais essa resposta para a gente. Certo. Então, comparando com de hoje em dia, com os exemplos de hoje em dia que a gente tem, assim, um modelo de um falso profeta. Então, primeiro vamos definir o que é um profeta. Profeta é uma pessoa escolhida por Deus para levar a sua mensagem. Deus fala algo, porém ele quer comunicar através de uma pessoa. Então esse mediador, no antigo conceito, era chamado de profeta. Ele trazia a mensagem que Deus havia revelado a ele em oculto, em secreto. E quando a gente faz a junção de falso e de profeta, nós temos um profeta que não foi escolhido por Deus. Um profeta que não foi chamado com essa responsabilidade, com esse ofício. Então, o falso profeta é aquele que prega, aquele que ensina o que Jesus nunca pregou e nunca ensinou. Ele pode até usar o nome de Jesus, ele pode até usar a palavra, mas vai usar de maneira distorcida. Porque o seu interesse não é ganhar almas, o seu interesse não é servir a Deus, ele não ama a Deus acima de todas as coisas. Se amasse, iria se arrepender dos seus pecados e começar a andar como Cristo ensinou. Então, o falso profeta é aquele que usa a palavra para obter ganho financeiro, status, reconhecimento, entendeu? E bens que não agradam ao Senhor, porque é alcançado de maneira que não é legível diante de Deus, de maneira corrupta, de maneira desagradável. Eles mentem, eles enganam, eles iludem, eles manipulam. Então, falsos profetas existia no Antigo Testamento, existia na época de Jesus, do apóstolo Paulo, e existe nos dias de hoje. E se encontra nas redes sociais, nos púlpitos, nos ministérios. E nós, como igreja, devemos pegar contra os falsos profetas. Dizer que eles não foram chamados por Deus. Através das obras, do seu testemunho, dos seus frutos, nós podemos discernir quem foi escolhido por Deus, é um servo do Senhor, e quem é um falso profeta. Exatamente. O Felipe tocou num ponto aqui muito interessante, porque assim, o FRP, na verdade... Os dois. Porque assim, como você definir quem é falso e quem não é? Simples. Às vezes o falso está fazendo a mesma coisa que o verdadeiro faz. Tá vendo? Deus é mais fácil que ele vê a mente e o coração. Você tem que observar os... Porque é difícil de você comparar, porque, pô, você vai numa igreja séria, entendeu? Onde prega a Bíblia, o cara é usado para curar e Deus cura. Você vê ali. Você vai numa outra igreja, pô, não estou dizendo que não é séria, mas, poxa, você vê que o cara é uma igreja diferente, vamos dizer assim, moderna, não tá assim, e o cara também é usado para curar. Mas a diferença está aí dentro do que você falou. O falso profeta e o verdadeiro profeta, eles são conhecidos pelos frutos. Porque Jesus mesmo fala, ó, uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Porque pelo seu fruto você se conhece a árvore. Você, querido ouvinte, telespectador, como você saber quem é falso e quem não é? É só você olhar a vida dessa pessoa. Se na igreja ela é uma coisa, na rede social ela é outra, não condiz, não bate. Tá conseguindo entender? Não tem como tirar maçã do pé de manga. Não tem como tirar a uva do pé de laranja. Entendeu? O fruto vai ter que dar aquilo que... A árvore vai ter que dar o fruto de acordo com a sua origem. Exatamente. Mas sendo que as pessoas não estão preocupadas em observar a vida dos outros. A vida dos outros não é observar a vida dos outros não, tá? Mas observar a vida dos outros no sentido da conduta. As pessoas estão preocupadas em receber aquilo que lhe apraz. Ah, mas eu tinha uma causa na justiça e ele foi usado para... Ele é homem de Deus. Ah, não quero saber se ele anda sem camisa na internet, não quero saber se ele faz tatuagem. Eu não quero... Claro que isso é um assunto para um outro dia, tá bom? Acerca da tatuagem. Ah, eu não quero saber se
se ele faz o risco na sobrancelha, não quero saber se ele... Se for 2 riscos. Se for do risco. Ou seja, eu não quero saber disso. Eu quero saber que eu tinha uma empresa, hoje em dia eu tenho 5. Tá vendo? Eu entrei com um carrinho velhinho, hoje em dia eu tenho um carro restaurado.